Eu só construí uma dívida milionária porque eu tinha uma mente milionária. Quem vem para mim, Zanon, com papo que está devendo 5 mil reais, 10 mil reais para as Casas Bahia, eu já sei, mente de pobre. Você não consegue construir uma dívida milionária se você já não teve uma mente milionária. Porque para você conseguir crédito para isso, você tem que estar em negócio grande. Então, a verdade é que eu fiquei milionário negativo depois de ser milionário positivo. Conta aí, como foi isso aí? Conta pra gente, qual foi a sua primeira... Como que você acumulou essa dívida milionária? Já vou ensinar o pessoal a ganhar dinheiro sem ter, né? O que acontece? Eu decidi empreender na construção civil. O meu tio estava construindo casas populares e tinha feito assim, coisa de uns 5 milhões de reais num período de um ano. E o que acontece? Eu falei, rapaz, vou fazer esse negócio também. Só que o que acontece? Eu só tinha coragem, não tinha dinheiro. E aí eu peguei um pouco de dinheiro emprestado com meu irmão, coisa de uns 50 mil reais. Peguei um pouco de dinheiro emprestado com o professor. Aí peguei um pouco emprestado com o dono da madeireira. A gente gosta de conversar, né? Então a gente acaba conversando. Aí, resumindo, não tinha nada de dinheiro para empreender, mas tinha muita coragem e vontade. O que eu fiz? Comecei a construir e olha que louco, Zanon, eu fiz um negócio muito doido. Eu prometi 40% de retorno num período de 7 meses. Uau! Se alguém prometer 40% de retorno para você, corre que é golpe. Salvo em raríssimas situações como foi a minha. Os amigos desses meus amigos falaram assim, cara, você é louco, o cara por 40% é maluco, 2% já é golpe, 3%, você imagina isso aí. Mas é que a construção civil, naquela época, quando começou, ela chegava a dar 150%, 200% nessas casas populares, que hoje às vezes não dá 30%, não dá 40%. E eu sabia que podia dar esses 120%, 150% e realmente aconteceu. A gente colocou assim a média de uns 350 mil reais, fez em cerca de 4 meses, 4 para 6 meses até o dinheiro cair na conta, a gente fez 1.400.000. E aí paguei as pessoas, peguei o dinheiro e já reinvesti numa outra obra também que dava para fazer 1 milhão. E o que acontece? Tava tudo legal, bacana, poxa, 1 milhão e tal. Só que, encurtando a história, eu tinha mais ou menos umas 15 casas para poder receber. Eu queria me dar assim 1.800.000, 2 milhões. E a Caixa Econômica inventou que não iria aceitar mais casa com telha de amianto, só com telhado colonial. Então, a gente teve que trocar todos os telhados das casas. Senão não liberava financiamento. Senão não liberava financiamento. Você entende bem disso? E aí, o que acontece? Trocamos. Tomamos um prejuízozinho, mas a gente tinha uma margem boa. Só que aí, Zanon, depois que a gente resolveu tudo, a Caixa, mesmo assim, não pagou, atrasou os financiamentos. E aí, foi onde veio a debandada. E aí, cartão de crédito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, colégio dos filhos, conta de água, conta de luz, conta de telefone. Eu já fazia nessa época uns 30, 40 mil reais dando aula e advogando, né, que era no início. Só que eu tinha aberto mão dessas rendas para fazer o meu all-in nessa construção, porque eu estava começando, eu não sabia nem bem a diferença de uma tampa de descarga para o assento sanitário, sabe? E aí, esse foi o período onde eu fui de milionário positivo, rapidamente, em menos de um ano, para milionário negativo. Porque, além das construções, na mesma época eu abri uma imobiliária que nós, inclusive, vendemos 20 milhões no primeiro mês. Uau, fizemos forte. Cerca de 1,5 milhão de reais de comissão. Então, foi uma coisa linda. Nós vendemos um prédio da Tecnisa, lá em Brasília, em 2011. Foi muito legal. Só que aí o que acontece? E aí vai uma dica. A imobiliária estava arrebentando e a construção, eu tive esse desafio. Misturei a energia, ao invés de focar naquilo que estava dando certo. E aí, perdi a confiança, baixei a energia, foquei no problema, me lasquei. Aí nenhuma coisa deu certo, nem outra coisa deu certo. Depois de um tempo eu aprendi que preocupação não paga a conta nem resolve problema. Mas naquela época eu vacilei e por essa razão eu fui de um milionário positivo para um milionário negativo, mesmo com um dos negócios dando certo. Você que fala com muitos empreendedores, você deve já ter
clareza na sua mente sobre basicamente o que aconteceu. Talvez a pessoa ali não sabe, mas uma das coisas que mais acontece no mundo do empreendedorismo é isso. Quando você começa a criar um ecossistema, se você não tiver pessoas para dividir a energia nos negócios, se tudo depender de você, você pode ter certeza, é melhor você ficar só no negócio colocando muita energia ali. Então hoje eu faço bem diferente nas nossas empresas. Show de bola. E aí, qual foi o primeiro negócio seu que deu certo? Você falou, cara, agora encontrei o caminho, encontrei um norte aqui para eu poder quitar minhas dívidas, sair das dívidas, reorganizar sua mente. Porque, cara, eu imagino que não deve ser fácil, né? O maior desafio aí. Quando você nunca teve dinheiro, beleza, você não sabe. Mas quando você tem contato com o dinheiro, você sabe o que é bom. Você tem que voltar a viver uma vida escassa, não é fácil. Qual que foi sua virada de chave no negócio que deu certo? O que acontece, Zanô? Tanto a construção como a imobiliária deram certo e a gente fez alguns bilhões. Eu continuei fazendo, inclusive. Então, a gente fez ajustes e depois dos ajustes deu certo. No mesmo segmento, você reverteu a situação? Eu reverti a situação, só que demorou um pouco. Nesse meio do caminho, eu não fiquei parado. Essa foi a única época de 2004 para cá que eu não estive nos palcos. Eu tenho uma história de sempre estar falando ao público, tenho com certeza um chamado. Aos 15 anos de idade eu me converti a Cristo. Aos 17 anos eu já liderava uma igreja, fui pastor dos 17 até os 20 anos de idade. Então eu amo falar com pessoas. E nessa época eu estava tão focado na construção que eu parei de falar. Nessa época, justamente porque eu tive que me voltar para mim, eu percebi uma coisa, eu falei, cara, isso aqui está muito legal, mas eu não posso deixar de cumprir meu chamado, que é contribuir com a vida de pessoas. Aí eu voltei da aula, preparatório para concurso, e ao mesmo tempo eu resolvi não virar um servidor público novamente, porque eu já tinha passado em concurso. Mas eu decidi passar nesse que é o melhor concurso do Brasil, que é o concurso de cartório, porque você só é concurseiro até passar, depois você passa e vira empresário, porque um cartório às vezes dá 1 milhão líquido por mês, 2 milhões líquido. Por isso que quando eu renunciei aos cartórios, Janguier falou que eu fiz a renúncia de 50 milhões, né? E aí eu decidi voltar a dar aula enquanto eu resolvia construção civil, imobiliária, e decidi, ao mesmo tempo, me preparar para o concurso de cartório. E aí, em 2013, eu já comecei a passar nos concursos, e de lá para cá eu passei 14 vezes. Aí, Zanô, passando no concurso, o pessoal acha que não, né? Mas esse foi um dos negócios milionários. Por quê? Aliás, multimilionário. Eu assumi um cartório. Qual cidade que você assumiu? Foi na Chapada Diamantina, na cidade de Iraquara. O pessoal vai lembrar muito ali de Lençóis também, Ceabra. Passei em outros locais, mas decidi ficar lá porque eu fiz uma escolha empreendedora. Cartório você só pode ter um. Só que se você for para um local e você percebe que nas adjacências os seus amigos não vão assumir, porque sobraram 800 vagas, o concurso foi muito difícil, não tinha gente suficiente. 10 mil pessoas fizeram o concurso, menos de 1.000 pessoas conseguiram chegar até o final, então ficou sobrando ali umas 500, 600. Assumi, sabendo que o tribunal podia me dar os cartórios nas adjacências. Aí eu tinha o meu e tinha mais 6 cartórios. Então eu respondia, na verdade, por 7 cartórios. E aí, ao mesmo tempo, Zanão, enquanto eu fazia o concurso, olha que interessante. O concurso de cartório é o mais caro para você fazer. Cada um desses concursos que eu passei, dos 14, eu devo ter gastado uma média entre 15 e 30 mil reais, porque são mais de 7 fases. O que eu fiz? Eu fiz a pergunta, cara, como é que eu posso ganhar dinheiro para estudar ao invés de pagar para estudar? Decidi criar o preparatório para concurso de cartório. E aí, resta a história. Eu criei o maior preparatório do Brasil para concurso de cartório. Um preparatório de 5 a 10 milhões de reais de faturamento por ano, preparando pessoas para cartório. Então, enquanto eu passava, assumi o cartório, já tinha faturamento alto, eu criei um preparatório para concurso de cartório. E aí a copy, né, a palavra de persuasão era o seguinte, Zanon, falou assim, tinham pessoas que tinham passado melhor do que eu, tipo assim, em primeiro lugar, eu passei em 8º. Só que eu falava assim, você pode escolher fazer concurso com quem passou e já está de férias, ou fazer o concurso com alguém que não só passou, mas que vai estar sentado ao seu lado no dia da prova e que conhece exatamente a sua realidade. Aí, com isso, era irresistível. Nós fomos o único preparatório para cartório do Brasil
que rodou 12 estados. Nós fizemos 12 estados seguidos a preparação para concurso. E era tão louco, Zanon, que eu dava aula, pasme, de constitucional, administrativo, tributário, civil, processo civil, empresarial, penal, processo penal, notarial e registral. Por quê? Porque eu precisava estudar. Como é que eu fazia para estudar? Eu dava aula. Inclusive das matérias que eu não sabia, eu estudava sempre ali antes, preparava a matéria e dava aula para juiz, para promotor, para delegado, tinha que dar aula em alto nível. Me preparava em alto nível e fazia acontecer. É uma dica que eu dou para as pessoas. Quem dá aula há muito tempo aprendeu uma coisa, Zanon. Você não fica dando aula simplesmente do que você é melhor. O conselho que eu dou para esse cara em casa é as finanças da sua empresa estão ruins, vá dar aula de finança, meu amigo. Você não vai mentir. As pessoas confundem, Zanon. Tipo assim, não fale daquilo que você não vive. Presta atenção. Você não pode mentir sobre aquilo que você não fez. Agora, dar aula, estudar aquilo que você precisa, para mim, essa é uma das maiores sacadas. O Brandon Bouchard, que é um grande mentor de gurus dos Estados Unidos, ele ensinava sobre casamento com 15 anos, quando ele não tinha nem namorada. Ele pegou um livro de uma pessoa que tinha 30 anos de experiência em casamento e começou a ensinar a irmã. Eu, se quisesse ensinar sobre franquias, eu ia sentar de frente com o Zanon, eu ia escutar cada detalhe do que ele fala, eu ia ler todos os livros deles, eu ia consumir todo o conteúdo dele, porque certamente isso iria me antecipar uns 20 anos de história.